Temos aí mais uma semana iniciando com muita volatilidade. Hoje a gente está vendo o Bitcoin subindo aí 2% com um fechamento em queda e uma queda muito agressiva no semanal, no diário para o dia de ontem. E hoje a gente vai ver o que vai acontecer ou o que pode acontecer aí com o Bitcoin e com o mercado cripto para o decorrer dessa semana. Tem muitas coisas que a gente precisa ficar atento aí no curtíssimo prazo, principalmente com as possibilidades aqui de queda para Bitcoin, mesmo com a valorização de hoje, onde a gente tem algumas altcoins subindo muito, a gente precisa ter algumas cautelas aí e também observar o que pode acontecer para tentar pegar ali as melhores oportunidades possíveis e vamos ter boas oportunidades aí nos próximos dias, tá bom? A gente vai falar sobre todas essas oportunidades, principalmente no Bitcoin, tá bom? E ó, tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana. Eu tô aqui de segunda a sexta para estar trazendo conteúdos aí como esse, desde análise, oportunidade e tudo que tá acontecendo com o mercado cripto, tá bom? E antes de começar o vídeo, eu quero estar te convidando para estar participando lá do meu grupo aberto do Telegram. Tá aqui embaixo na descrição. Por lá, a gente conversa um pouco mais sobre o que está acontecendo ali no momento atual. Aqui é só um panorama do que está acontecendo, do que pode acontecer para o mercado, mas lá no grupo do Telegram eu estou presente para estar passando ali o que está acontecendo no exato momento. Sempre que sai notícia, sempre que sai ali alguma informação divergente do que pode ou do que não pode acontecer com o mercado, eu estou publicando junto com o pessoal lá do grupo e é aberto, tá bom? Enfim, vamos lá para análise sem estar perdendo mais tempo aqui. Tem muita coisa para a gente estar vendo hoje, mas o que importa para a gente é estar observando o conceito do mercado e o que vem acontecendo aí com os últimos dias, principalmente com a semana passada, tá? Quando a gente observar o gráfico semanal no Bitcoin, pessoal, a gente tem um fechamento semanal não tão interessante. O candle semanal, que foi fechado ontem, no domingo, às 9 horas da noite, fechou em um candle bem negativo, não só por ter fechado aqui no vermelho, mas por ter fechado formando aqui um candle de rejeição. Ele subiu até os 49, rejeitou, houve uma pressão vendedora muito grande. Tinha falado para vocês lá na quinta-feira, sexta-feira, então a gente já tinha batido um papo, falado um pouco sobre o que poderia acontecer com o fechamento semanal. Fechou bem negativo, mostrando que podemos ter a continuação no semanal em queda, tá? Depois a gente vai falar sobre projeções, até onde pode cair, mas é importante a gente observar que o fechamento dessa semana mostra pra gente que temos a possibilidade de uma continuação no semanal, só observando o fechamento da semana passada, tá bom? Bom, voltando aqui para o gráfico diário, observe que a gente tinha esse padrão que foi rompido, essa cunha que geralmente rompe para baixo, quando rompe para baixo a gente tem uma continuação. E já observando aqui onde que estão as projeções ou até onde o preço pode voltar, veja que neste momento temos a possibilidade do preço voltar até 38% de FIBO, que está aqui em 40 mil dólares por unidade, onde eu não acredito que vai segurar, porque aqui a gente não tem liquidez o suficiente, aqui a gente não tem compras o suficiente para segurar o preço. E o próximo ponto está em 50% de FIBO, chegando aqui nessa região de 37,38. Eu acredito que 37,38 vai ser um suporte e existe a possibilidade de tocar aqui embaixo, nessa região de 61% de FIBO, que está em 34, 35 mil dólares por unidade. E por que isso pode acontecer? Contextualizando essa análise, para não ficar só no gráfico. Qual que é o conceito por trás e o porquê institucional pode deixar o preço cair dessa forma? Mesmo que a gente tenha ETF de Bitcoin, mesmo que a gente tenha institucional entrando pesado no Bitcoin agora. Bom, digamos que você tem aí $1 bilhão para estar investindo no Bitcoin agora, 42, 43 mil dólares por unidade. Você tem duas alternativas. Primeiro, para você que precisa oferecer lucro, rentabilidade para os seus clientes, não só para você, mas para os seus clientes. Primeiro, a primeira possibilidade que você pode fazer, simplesmente comprar Bitcoin a 42 mil dólares agora. Ou esperar a participação pública, que são as pessoas, é o varejo, levar o preço a 38 mil dólares por unidade. Daí você compra 10% mais barato. Você vai comprar 38, 37, vai comprar mais e mais barato. Você tem essas duas alternativas. Qual que seria a alternativa mais interessante a se fazer nesse momento? Na minha opinião, a alternativa mais interessante é esperar o preço chegar até os 38, chegando nos 38, pesar a mão na compra. Então, por esse motivo, eu acredito que, de fato, o preço pode corrigir, institucional pode se abster nesse momento, cruzar os braços. E como que a gente vai observar que institucional está seguindo esse conceito? E que eles estão cruzando os braços e esperando ali a participação pública levar o preço do Bitcoin até 38.
é uma observação bem simples, é só a gente observar o volume. Se a gente observar volume, que mostra para a gente o volume de negociação, se a gente não tem muito volume de negociação, o institucional está cruzando os braços e esperando ali os melhores pontos possíveis para estar acumulando mais Bitcoin no melhor preço possível, porque o foco vai sempre ser comprar barato para vender caro. Então, vamos lá dar uma olhada no volume de negociação. E veja que o volume de negociação está em 20 bilhões. A gente saiu de lá de cima de 60 bilhões, 59, 60 bilhões, caiu para 12 para o dia de ontem. Ontem chegou a 12, 13 bilhões. Hoje voltou para 20, o que é muito pouco. A gente tem pouquíssimo volume de negociação nesse momento. Não temos pessoas o suficiente negociando. Participação pública está começando a observar todo esse movimento de forma negativa. Institucional também não está colocando muito dinheiro. Se a gente tem institucional colocando muito dinheiro, o volume de negociação sobe automaticamente. Então, o volume mostra para a gente que não temos tanta pressão compradora vindo de institucional, a gente não tem tanta pressão compradora porque, observando o volume, a gente não tem tantas negociações nesse momento. Com isso, dificulta a possibilidade do Bitcoin voltar para romper resistência. Então, se vai ser difícil o Bitcoin romper resistência, por que comprar Bitcoin agora? Se ele pode simplesmente voltar aqui até 43.500, 43.600 e depois cair para 40, depois cair para 37, 38, eu vou esperar e vou comprar ali no melhor preço possível, que na minha opinião está sendo 40, 37, 38. Pode vir para 34? Sim, existe a possibilidade de agulhar os 34, tá? Mas a princípio, eu estimo que a maior possibilidade nesse momento é de uma queda até 37, 38 mil dólares por unidade, porque aqui a gente tem muita liquidez também. Então, o institucional, para tentar capturar essa liquidez, pode segurar o preço aqui do Bitcoin nessa região. É o próximo ponto com mais liquidez no preço. Veja aqui, ele está segurando nessa região de liquidez entre 43.800 a 42.200, rompeu essa região, não tem mais liquidez em toda essa região. Olha só como é uma lacuna. Veja o que aconteceu quando o preço rompeu essa região de resistência. Ele rompeu e simplesmente subiu, não teve resistência nenhuma. A mesma coisa pode acontecer com os suportes. Ele pode não segurar aqui nessas regiões e simplesmente ultrapassar e vir direto aqui para 37, 38 mil dólares por unidade. Então, muita atenção aí com o Bitcoin nos próximos dias, porque se ele conseguir romper principalmente essa região de 40 mil dólares por unidade, e eu acredito que pode romper, ele vai vir direto, na minha opinião, em no máximo 2 dias aqui para 37 mil dólares por unidade. Porque ninguém vai querer comprar nessas regiões de abaixo de 40 mil, a não ser na próxima referência para compra, que está em 37, 38. Então, para você que quer comprar Bitcoin, o que é mais interessante? Você esperar os 37, 38 enquanto o preço está caindo, ou sair comprando ali em 40, 41, 39? Mais interessante esperar os 37, obviamente. Então, por esse motivo, eu acredito que todo mundo vai se abster, a pressão vendedora vai ser forte e o próximo ponto de liquidez aqui vai ser 37. A partir daqui, cabe uma próxima análise. A gente vai entender o que aconteceu depois que chegou nessa região. A partir daí, a gente faz uma próxima análise. Mas, para contextualizar tudo o que eu trouxe aqui até o presente momento, região de oportunidade para Bitcoin, na minha opinião, está entre 37 a 38. Chegou essa região, é compra, comprou, colocou em carteira. Muito cuidado com o trade. Por quê? No trade a gente vai ter muita volatilidade. Obviamente eu vou pesar a mão no trade nessa região, mas eu vou entrar com um pouco mais de cautela. Eu vou esperar confirmações, eu vou esperar ali alguns padrões de reversão para que eu possa estar entrando. Eu não vou simplesmente esperar tocar e entrar, tá? Para comprar, para montagem de carteira, tocou nessa região é compra, guardo. É hold, vou levar para 2025. Mas para trade aí é uma outra situação, porque a gente coloca um stop. Então, se a gente coloca um stop de 3, 4%, é muito fácil nessa volatilidade o preço de tirar no stop e depois voltar subindo. Então, a gente precisa pegar em confirmações de padrão de reversão. Formou um padrão de reversão, teve ali a confirmação, então a gente entra. Tá? Para trade é uma outra história. Mas para compra de montagem de carteira, eu até já escalei uma ordem aqui nos 37. Tenho aqui a minha ordem nos 37, tenho a minha ordem um pouco mais abaixo, porém, chegou aqui, se não executou, chegou perto, chegou nos 38, eu já vou executar manualmente mesmo, já vou lá no mercado e já compro, tá? Porque aqui vai ser a última oportunidade para você estar comprando Bitcoin a 37, 38 mil dólares por unidade. Pode comprar mais abaixo, 34, 33, sim, pode acontecer, mas serão as últimas oportunidades e eu vou aproveitar todas essas oportunidades nesse momento, tá bom? Vindo aqui para as altcoins, é importante a gente observar as altcoins também, porque a gente tem altcoins subindo muito aí para o dia de hoje. Por que isso está acontecendo?
Bitcoin está perdendo muita dominância. É super importante você estar observando a dominância do Bitcoin antes de fazer qualquer análise de altcoin. Por quê? Se a dominância do Bitcoin está caindo, as altcoins vai subir bem mais que o Bitcoin. Então, nesse momento, a gente vai ver o altcoin como o Link subindo 7% para o dia de hoje. A gente vai ver o Ethereum subindo 2%. Só que tem aqui, nesse momento, pessoal, a gente tem aqui um ativo que vai seguir o Bitcoin. É inevitável. Se o Bitcoin cair 5, 6, 10%, todas as altcoins vai seguir. Então, por mais que esteja positivo aqui, não se anime muito, tá? Se o Bitcoin cair, tudo vai voltar. E no Ethereum, o que eu observo no Ethereum nesse momento é que ele está formando topos e fundos descendentes. A gente teve essa formação aqui desse topo, nessa região de 2.600, fez um fundo aqui embaixo, fez um topo descendente, fez um fundo e agora ele pode estar formando outro topo descendente para continuar caindo e voltar aqui para essa região de suporte em 2.300. Ethereum, a gente vai ter oportunidade aqui em 2.300, rompendo. É importante a gente observar aqui se ele vai segurar, se ele vai formar um padrão de reversão. O que vai acontecer quando chega aqui? Se formar um padrão de reversão, a gente entra em trades também, além de comprar mais Ethereum. Se ele passar direto, fechar baixo, caracterizando o rompimento dos 2.300, então a gente vai ter Ethereum a 2.100 de novo, tá? Com possibilidade dele agulhar um pouco mais embaixo, assim como pode acontecer com o Bitcoin. E a gente vai sempre ter o Bitcoin como base, independente de dominância, independente do que esteja acontecendo com o Bitcoin. A gente vai observar a dominância para tentar entender o que está acontecendo no curtíssimo prazo. Por exemplo, dominância do Bitcoin está caindo 2% no diário. Então, no diário, no decorrer do dia, a gente vai ter as altcoins subindo mais que o Bitcoin. E para que serve isso? Como que eu vou utilizar isso? Por exemplo, Ethereum chegou aqui nessa região de 2.400. Chegou, formou um padrão de reversão, confirmou. Dominância do Bitcoin está caindo muito. Onde eu vou entrar? Eu vou entrar no Bitcoin, fazer um trade no Bitcoin, ou eu vou fazer um trade no Ethereum? Tá mais interessante no Ethereum porque as altcoins estão ganhando dominância e formou um padrão de reversão. Beleza, o Bitcoin está ganhando dominância. Mesmo que a gente tenha um padrão de reversão, mesmo que a gente tenha confirmação dele, a gente não vai entrar no Ethereum em um trade no Ethereum, mas sim no Bitcoin, porque o Bitcoin vai subir mais que a maioria das altcoins. Então, por esse motivo que é importante observar a dominância. Mas para montagem de carteira, a gente observa ali mais para estar entendendo onde institucional virou a mão, de Bitcoin para altcoin. E nada mais, tá bom? Enfim, por hoje é só, era isso que eu queria estar trazendo aí pra você, tá? E te convido novamente a estar entrando lá no grupo do Telegram, é gratuito, tá, pessoal? Você não paga nada, por lá a gente bate um papo, não te vendo nada por lá também, e por lá tá todo mundo conversando, todo mundo engajado, sempre com o mesmo intuito, sempre com o mesmo foco, tá bom? Entra lá, tá na descrição, é gratuito, é aberto, e por lá a gente conversa um pouco mais a fundo do que tá acontecendo aqui com o mercado, tá bom? Vou ficando por aqui, fui!